Senhor. Quero que vocês abram em Mateus, uma palavra que Deus ministrou no meu coração. A gente pergunta muitas coisas para Ele, né? Eu não sei você, mas eu converso bastante com o Senhor. Como dizem que eu tenho assunto com Deus. Gosto de conversar com Ele, perguntar. É importante, né? E eu fiquei pensando que tantas coisas a gente poderia viver, tantos milagres nós poderíamos aproveitar, né? De viver, que nem agora chegando novo, um tempo novo, um ciclo novo, e tantas oportunidades, né, novas para nós aproveitarmos. E eu fiquei perguntando isso para Deus, porque na realidade os dias continuam sendo os mesmos, né? Eu penso que um posicionamento nosso é que vai fazer toda a diferença, porque os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Ele já nos abençoou com grande sorte de bênção, né? A palavra vai dizer. E aí eu fiquei perguntando para Deus e Ele me deu esse versículo aí. Tem até um tema já, né? Jesus tem vinho novo. Talvez você esteja aí nessa expectativa desse vinho novo. E aí foi esse versículo que Ele ministrou. Achou aí? Mateus? Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Feche teus olhos por um instante. Pai, eu quero te louvar por essa palavra. Peço que seja teu Espírito a nos ministrar, conduzir cada palavra, que o Senhor, pela tua misericórdia, nos dê na vida. Fala a tua igreja, fala o nosso coração, assim como o Senhor tem ministrado a respeito dessa palavra. Fala conosco, Deus, porque nós queremos viver esse tempo novo, viver o vinho novo sendo derramado do céu sobre nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A questão aqui é que Jesus, ele sempre tem um vinho novo para derramar sobre nós. Mas a pergunta é: será que nós estamos prontos para receber esse vinho? Porque quando ele fala de odres, aqui, odres é um recipiente onde era feito de pele de animal, para guardar o vinho novo, para conservar ali o vinho. Só que vinho novo, ele ainda estava no processo de fermentação. Então, quando se colocava em odres velho, ele se rompia, não suportava o vinho novo. Porque o odre representa como se fosse nós. Nós somos esse recipiente, vamos dizer assim. E Jesus está falando que não dá para derramar esse vinho novo se o odre não for novo. E aí, fazendo uma análise do odre velho, o odre velho, ele não aceita, ele não consegue aceitar o vinho novo porque tem essa fermentação e ele é inflexível. E eu fiquei pensando sobre isso. Algo que é inflexível, não consegue ser maleável, não consegue ser flexível, não consegue se expandir. É algo duro, resistente. E quando se coloca esse vinho novo nesse processo de fermentação, não resiste. A palavra está dizendo aqui que o odre se perde. Você entende por que tem vinho novo que ainda não foi derramado? Porque a ideia do Senhor não é que venhamos se perder. Jamais. Então a questão é: será que eu e você estamos prontos, preparados, que esse recipiente está propício para Deus derramar desse vinho novo? E essa
passagem vai falar sobre aquele tempo onde ficou 400 anos sem um profeta falar. Porque Mateus é o primeiro livro do Evangelho. Teve um estado intermediário onde Deus não falava com o teu povo. Então, esse povo de Israel, os judeus, eles estavam vivendo de tradições, de rituais antigos. Eles estavam vivendo daquilo que era antigo. Então, eles não suportavam a mensagem de Cristo, o Evangelho. E nós conhecemos bem os fariseus, os saduceus, que não aceitavam a mensagem de Cristo. Eles preferiam viver num padrão antigo. E eu digo que o pior cego é aquele que não quer ver, porque Jesus passava, fazendo milagres, falando do teu reino, e eles esperando o Messias e não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias. Eles tinham dificuldade para entender a mensagem e nem queriam. A gente percebe ao você ler a palavra. Então Jesus está falando sobre isso, sobre essa religiosidade, pessoas que já chegam com algumas doutrinas, e às vezes, muitas das vezes é do homem, e vem de outras igrejas e denominações com aquilo e não se abre para o novo de Deus. É aquilo e aquilo. Mas como que você aprendeu? A pastora pregou, o pastor ensinou. Aonde está escrito? Não sabe. E às vezes, irmãos, nós estamos como esse odre velho que vem para o culto, um coração duro, teimoso, que não se abre para o novo. Entende o que Deus está falando aqui? Às vezes ouvimos a mensagem e Deus fala assim, perdoa. Você vai para fora daqui e você não perdoa. Aí me diga como que está esse odre, se não está endurecido. A palavra foi ministrada no ano que nós vamos amar e servir. Ame seu irmão. E aí a pessoa faz tudo, menos amar o irmão. A pessoa fica até com raiva do irmão, mas não ama o irmão. Aí me fala, como é que está esse odre? Às vezes a gente está assim, tão fechado para o novo de Deus, preso em conceitos humanos. Eu não faço isso, porque falaram isso? Hoje nós estamos aqui na ceia do Senhor. Tem gente que não toma ceia porque é todo pecado. Mas a palavra vai dizer que nós devemos comer e beber. Se examine-se a si mesmo, mas coma e beba. E a pessoa vai embora e não come e não bebe. Mas por que você não sei o que? Todo pecador é bem-vindo, todos nós somos pecadores. Mas a mesa é a graça de Deus. Aleluia. Foi Ele que pagou o preço, então Ele escolhe quem Ele quer pôr à mesa. Não é nós que escolhemos, não. É a graça dEle. Ele pagou o preço de sangue, então Ele tem direito de escolher quem vai sentar e quem não vai. O exemplo é, Ele serviu a ceia para Judas. E a ceia não é minha, não é sua, a ceia é do Senhor. E por que a gente se perde tanto? As pessoas, em vez de se achegar, porque quando você come e bebe, você está dizendo que você tem aliança com Ele. Você está dizendo, eu sou um com Ele. E aí você vai embora com esse pensamento, eu sou um pecador. Como é que você vai vencer o pecado se não for com Ele? É Ele que te faz vencer todas as tentações. É o Espírito Santo. Então nós precisamos se aproximar cada dia mais do Senhor. Você é pecador? Bem-vindo, eu também sou. Mas nós estamos no caminho da santificação todos os dias. Nós buscamos por isso. Eu não quero desagradar o meu Deus, eu quero agradar o meu Deus. E às vezes a gente vem tão cheio de marra, duro, na
nada entra. Aí a pastora falando de servir, só se for para você. Glória a Deus, eu vou servir. Foi para isso que Ele me chamou. Ele, sendo Deus, se esvaziou e veio em forma de servo servir, para nos dar exemplo. Foi a palavra que Ele liberou para nós. Agora é que eu não sirvo mesmo. Já viu isso? Tem. Isso é o quê? Odre velho. Você vem para o culto, recebe a palavra de Deus e você não aceita a graça de Deus. Você prefere andar com o peso de acusação da religiosidade. Quantas coisas Deus já destronou das nossas vidas, porque nós éramos religiosos também. Tem pessoas que se converteu só encontrando um Deus que ia mandar para o inferno. Talvez a sua avó foi essa e falou: você vai para o inferno, menina. Não é assim? Aí eu vou me converter, vou entregar minha vida para o Senhor. E a gente às vezes fica nesse pensamento, e a palavra vai dizer que é pela graça, é pela fé. Você crê em Jesus? Se você crê, você não obedece para ser salvo. Isso é o peso da religiosidade. Agora, se você é salvo, você obedece. Não é por obras, nunca foi. Esse era o que aqueles religiosos acreditavam. Salvo pelas obras. E hoje tem muitas religiões que pregam isso. Vamos fazer caridade para ser salvo. E não é isso que a palavra diz. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, e a verdade nos libertará. Servir Jesus não é peso, para mim é privilégio. Hoje eu estava orando ao Senhor e olhei essa mesa. Eu falei: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para arrumar essa mesa? Foi as palavras que eu usei para Deus. Quem sou eu, Deus, para subir neste altar e pregar a tua palavra? Eu só escutei uma palavra aqui, ó. Filha. Você quer mais do que isso? De ser chamado filho e ter privilégio de você ser parte da família. E eu chorei, falei: Senhor, obrigada por isso. E às vezes a gente fica com tantas ideias, querendo ser como os religiosos, hipócritas, mostrando a santidade, porque eu jejuo, porque eu sou dizimista. E Deus está interessado nisso. Ele quer saber como Ele está aqui dentro. De verdade, quem você é no secreto, onde ninguém está vendo. Porque é no secreto que Ele te vê. A palavra assim diz. Deus não está interessado em um microfone na praça pública, orando lindamente. Por fora uma bela viola, por dentro um pão momento. Sepulcro caiado, cemitério morta. Deus não está interessado nisso. E a gente às vezes está como esse odre velho, nada aceita. A pastora fala assim: vamos todos ler a palavra. Mas você fala: eu não vou ler nada. Não quero. Vamos jejuar? A igreja vai jejuar 3 dias nesse propósito. Estou fora. Meu Deus, vamos andar junto? Vamos ser corpo? Porque nós vamos ceiar, e a palavra vai dizer que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E você faz parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ser um com Ele. Nós precisamos andar juntos, no mesmo propósito, na mesma missão. A igreja tem poder.
dá. Então você precisa refletir como é que está esse recipiente para receber o vinho. Porque ele está pronto para derramar esse vinho novo sobre a minha vida e a sua. Nós precisamos cuidar desse coração duro, teimoso. A gente até escolhe uma igreja para congregar, fala, eu vou lá, naquela igreja. Mas não anda junto em nada. E alguma coisa está errada. Nós precisamos estar em sintonia. Alguns trabalham, chega essa época difícil, mas está em sintonia. Está de olho em tudo. Não está presente aqui, mas está de olho em tudo. Está participando da leitura. Não esqueceu que tem pastora. Glória a Deus por isso. E uma das coisas que eu vejo, a nossa dificuldade de ser um odre velho, que nós precisamos renovar a nossa mente. Está lá em Romanos 12:1, um versículo conhecido. É transformação, irmãos. A primeira coisa é transformação. Nós precisamos ser transformados. 12:2, né? 2. E não vivam. Olha o que a palavra está nos ensinando, o apóstolo Paulo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha só, irmãos, se nós começarmos a ler a palavra, nós vamos ter a nossa mente renovada de acordo com o reino dos céus. Não é com os padrões do mundo, mas é com os padrões do reino. E a nossa mente vai sendo renovada, e a palavra está falando que nós não podemos se conformar com os padrões desse mundo. Aí nós não queremos ler a palavra, não queremos buscar conhecimento, não queremos ouvir a verdade. E muitas das vezes nós estamos sendo coniventes com as coisas desse padrão, desse mundão. Por exemplo, é tudo normal, tudo pode. Não tem padrão. O padrão é libera geral. E para Deus não é assim. Deus tem o seu padrão. Nós temos que ser santo como Ele é santo. Nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. A nossa prioridade não é buscar o mundo, é buscar o reino dos céus. E isso é um trabalhar na mente. Tudo começa na mente. Porque a palavra vai dizer assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é regida pelos pensamentos. Então, quais pensamentos têm assolado a tua vida? Será que você tem buscado os pensamentos do alto para viver uma vida de conformidade ao padrão do reino? E depois tem a segunda parte do versículo, depois para mim de novo, Vini. Nós precisamos dessa transformação, irmãos, e é diária. É diária. Para que possa o quê? Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todos nós queremos, nós não somos bobo, não tem ninguém bobo aqui. Nós queremos. Então nós precisamos o quê? Deixar que Deus transforme pela renovação da. Como isso é possível? Palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E assim a transformação verdadeira começa como? Qual é a verdadeira transformação? É de dentro para fora. Tem muita gente usando máscara. A religiosidade é isso. O que importa é o externo. O que está dentro, ninguém está vendo, mas Ele está. Então a verdadeira transformação, ela vai vir de dentro para fora. A boca fala do que está cheio do coração. Ela vai vir à tona. Ela vai aparecer através das suas atitudes, através daquilo que você faz. Por isso tem que ser de dentro para fora. E eu escrevi aqui para nós
que você recebeu, criar novos hábitos espirituais. Nós estamos aqui para isso, para se disciplinar. Porque não é assim que fazemos com os nossos filhos. Nós precisamos criar hábitos para que eles acostumem a fazer aquilo que é certo. Muitos pais aqui colocam horário. Até dar horário você pode usar o celular, assim não é? Depois ela vai dormir. Tem hora para estudar, tem hora para tudo. Isso se cria-se hábitos saudáveis. Tem que ter regras dentro de uma casa. Não dá para criar filhos sem limites. E a gente sabe como é isso. E nossa vida espiritual é da mesma forma. Se você não se policiar, vai passar um dia e você não vai orar. Você vai ficar correndo, que nem Marta, para cá e para lá. Quando você vai ver, acabou o dia, eu estou cansada. É assim ou não é? Então nós precisamos criar hábitos. Tem gente que trabalha cedo. Talvez seja mais fácil você acordar mais cedo e fazer antes a tua leitura, a tua oração. Porque, irmãos, antes de qualquer coisa, quem é crente sabe, né? Precisa orar. Tem gente que se mata, que trabalha, mas esquece do principal, que é amolar o machadinho, a espadinha. Você amola como? Tua ferramenta? Orando, lendo a palavra. O pastor Walter testemunhou aqui, tinha um monte de coisa para resolver no sábado, estourou isso, aquilo e não sei o que, ele tinha que sair para comprar, resolveu os BO de casa. Aí ele falou, nem vou para a oração. Aí ele foi ler lá no cantinho dele, palavra, o Espírito Santo ministrou. Opa, primeiro, oração. Estava aqui, orando no sábado com o moço. Aí agora eu vou resolver os problemas. E agora vai mais leve. As coisas se desenrolam. Entende que a gente resiste à transformação. Às vezes o nosso coração está assim, tão duro, que nós preferimos resistir. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Não dá mais para brincar. Quando nós é crente, nós não é. Não é assim? Nós lemos Apocalipse. Vai ter aqueles lá que ficam em cima do muro? Quem leu comigo o Apocalipse? Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem meio termo. Não dá. Antes nós venhamos ser frios do que morno. Porque o morno dá vontade de para falar isso. Quem já tomou água morna? Dá um rebuliço. Eu já não gosto muito de água. Ainda morna? Misericórdia. E é a palavra de Deus. Nós precisamos ser fervorosos. Não dá para a gente ficar querendo ser morninho. Eu vou ficar assim na mornidão. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou, uma hora eu leio, outra hora eu não leio. Não, irmãos, vamos ser crentes fervorosos. Porque essa igreja fervorosa que Jesus vai vir buscar, está escrito. Uma igreja sem ruga, sem mácula, fervorosa, esperando o noivo. E essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Está na hora de nós cedermos. Está na hora de se abrir para o novo de Deus. Está na hora de nós viver aquilo que Ele quer derramar. Talvez você entrou o ano e perguntou isso para o Senhor. Por que eu não estou vivendo? Às vezes a gente acha que Deus ele tem que fazer, Ele é responsável por tudo. Não, nós temos a nossa parte. Nós precisamos se movimentar, se posicionar. Nós precisamos fazer. Não dá para passar os dias de novo e nós vivermos as mesmas coisas. Quem aqui não gosta de coisas novas? Quando você está na tua casa, a gente vai virar o ano, a gente pensa em pintar, a gente pensa em arrumar, fazer os retoques, comprar algo novo. É assim ou não é? Gosta de comprar uma roupinha nova para virada? Vai passar de roupa nova, ano novo, tudo novo, não é?
E a nossa vida espiritual precisa ser cuidada, sim. Nós precisamos ter esse zelo. Não pode ser de qualquer jeito. Então Deus precisa trabalhar nesse odre velho. E nós precisamos abrir esse coração para Ele entrar e fazer como Ele deseja. Eu li, Ele é o governo. Nós oramos. Então ceda quando Deus está falando, é para você. Tem alguém que fala assim, é indireta para mim. Não é não. A palavra de Deus é direta mesmo, é que nem uma espada. Pá! Ela é uma espada, ela é certeira. A gente tem que tomar para nós, para não criar vergonha na cara. Está na hora de mudar, está na hora de melhorar, está na hora de se abrir, de ser renovado. Eu preciso mudar essa minha mente, esses meus pensamentos. Não dá para me continuar fazendo as mesmas coisas. Não dá para viver nas práticas antigas. Porque nós temos novidade de vida. Andamos em novidade de vida. É isso que Deus tem para mim e para você. Tem coisas novas. Tem vinho novo. Tem vinho novo para mim e para você. E é isso que nós vamos pedir hoje para Deus trazer, sabe? De verdade, essa transformação que começa aqui. Na nossa mente, nos nossos pensamentos. Deixar ser envolvido pela glória de Deus, pela verdade. Irmãos, sejamos um povo bereano. Sabe quem era o povo bereano? Era aqueles que conferiam as escrituras. Está escrito. Deixa eu procurar. Hoje a gente tem tanta facilidade, não é? Você bota lá no Google. Você fala lá com aquela mulher, né? Você põe lá, a Lu estava assim, a mulher descobriu qual era a música. Eu falei, meu Deus, e tá assim, tá tão fácil. Ele falou assim, um versículo que fala sobre fé. Quer mais facilidade que essa? Use ao teu favor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra. Tinha mais, mas vai ficar para a segunda parte. Glória a Deus. Se pode de pé, igreja. Nós vamos ceiar com o Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. Ai, Espírito Santo, Tu és tão maravilhoso na nossa vida. Senhor, quantas vezes nós não compreendemos aquilo que o Senhor está dizendo. Mas o Senhor diz que veio para dar vista ao cego. Nós queremos, ó Deus, que os nossos olhos sejam desvendados. Nós queremos essa transformação, essa renovação que vem através da Tua palavra. Nós queremos estar abertos para receber o vinho novo. Nós não queremos, ó Deus, ser esse odre velho, inflexível, rígido, que se rompe, que não suporta. Mas nós queremos ser um odre novo, a qual o Teu vinho novo vai ser derramado. E nós vamos começar a andar em novidade de vida, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós entendemos que temos que estar abertos para a Tua voz, para os Teus ensinamentos. Que não é à toa que nós estamos inseridos nessa congregação. O Senhor nos trouxe, nos atraiu. Um dia o Senhor nos resgatou de um lamaçal, firmou os nossos pés sobre uma rocha. E nós devemos parar de viver o passado, das coisas que já se passaram. Nós precisamos olhar para Ti, Jesus, e ver aquilo que o Senhor está fazendo de novo. Por isso, desprende os nossos olhos das coisas que já se passaram. O Senhor está nos entregando um ano novo, oportunidades novas. Que seja o tempo de nós criarmos hábitos para viver, Senhor, segundo a Tua vontade.
para viver a boa, perfeita e a vontade do Senhor. Por isso, cuida desses odres, assim como um vaso na mão do oleiro. O Senhor tem poder para nos transformar, de nos fazer um vaso de honra, e que assim seja, Deus, nas nossas vidas. Eu quero te louvar, Jesus, por essa palavra. Quero te louvar porque nós vamos cear com o Senhor.